Nos nossos mais de 300 vídeos aqui do canal, uma das palavras que a gente mais cita é planejamento. Uma das fases do planejamento é a fase de pesquisa. E dentro da fase de pesquisa, uma das principais coisas que as pessoas se enganam é achar que elas precisam de todas as respostas. A verdade é que você precisa saber quais são as perguntas certas para serem respondidas. Depois da vinheta, eu vou te explicar quais são essas perguntas que você precisa responder no seu planejamento para tudo dar certo aqui em Portugal. Simbora! Thiago, vocês aqui para mais um vídeo do Casal Buscapé. Vídeo de hoje eu vou responder essa pergunta, essa dúvida aí que muita gente tem. A verdade é que quando a gente começa a pesquisar, quando a gente começa a nossa fase de planejamento ali na pesquisa, a gente fica um pouco perdido, né? São muitas perguntas, são muitas dúvidas, são muitas coisas que a gente precisa pesquisar. Mas a intenção do vídeo de hoje é ser bem direto. Eu vou trazer para vocês aqui quais são as 5 principais perguntas que vocês têm que responder logo quando vocês começam a pesquisar dentro do planejamento de vocês. Pesquisar seja sobre Portugal, seja sobre Estados Unidos, Canadá, qualquer país que você queira emigrar. Esse vídeo aqui não necessariamente tá falando sobre Portugal, mas são perguntas que precisam ser respondidas e que você tem que saber a resposta delas, sabe? Para você não ficar perdido. Eu vou te dar aqui um mini tutorial das primeiras perguntas que você tem que saber quais as respostas ali, tá? Basicamente está em ordem, não está em ordem aqui de importância, mas o que eu posso dizer para vocês é que fundamental ao sair do seu país de origem, da sua nacionalidade, do seu país natal ali, para ir para um outro país, a primeira coisa que você precisa responder é quais são as formas de legalização, de documentação, quais formas você vai utilizar para viver legal naquele país. Você sendo brasileiro, com passaporte brasileiro, você pode ir para esse país viver legalmente? É a primeira pergunta que você precisa responder, tá? Qual a forma que você vai utilizar para ir para esse país legalmente? Ou se você consegue se legalizar nesse país? E qual jeito é esse, tá? Eu acho que é a pergunta mais importante, porque vai te proporcionar a possibilidade de chegar no país e se estabelecer, tá? E se integrar e se tornar uma pessoa daquele país, tá? Não adianta nada você querer sair do Brasil para ir para um lugar em que você vai viver eternamente ilegal. Até porque existem países que têm leis que são específicas e bem mais firmes em relação a viver ilegal, a ilegalidade. Então é importante que a primeira resposta que você tem que responder: você tem meios legais para ir viver nesse país? Você tem meios legais de se estabelecer nesse país? Eu acho que é a pergunta mais importante e é uma pergunta fundamental. Esses meios legais, eles podem vir de várias formas. A gente citando um pouco aqui Portugal, que é o nosso assunto central aqui do canal, a gente pode citar aí que formas legais de você vir para Portugal. Tem a opção de você vir através de uma descendência europeia, tá? Se você for, por exemplo, descendente de um país europeu, de alguém que morava aqui, que é alguém que era europeu, italiano, português, espanhol, francês, alemão, independente da nacionalidade, sendo de um país da Europa, tá? Você pesquisa na sua genealogia e vê se você tem a possibilidade aí de adquirir uma nacionalidade, uma descendência, né, a partir desse parente seu que era daqui da Europa. Uma outra alternativa para pessoas que não se encaixam nesse segmento específico de cidadania, tá? É a possibilidade de vir com um visto. Aqui para Portugal existem vários vistos, D2, D3, D6, D7, D4, tem visto para dar com pau, tá? É só pesquisar uma das possibilidades de visto para vir para Portugal, visto de estudante, aposentado, empreendedor. Se tiver dúvida, é só colocar no Google. Google é o melhor amigo, já cansei de falar aqui que Google é um dos melhores amigos para quem quer sair do Brasil. Digita no Google, vistos para morar em Portugal, vistos para residir em Portugal.
vistos para viver legal em Portugal. É só colocar sua dúvida no Google. Vai aparecer algum artigo ou algum vídeo respondendo essa pergunta sua. Mas a primeira pergunta em si é meios legais de você morar nesse país, seja qual for esse país que você queira ir, tá bem? Uma pergunta importante para se responder também é em relação às cidades. Quais as melhores cidades para se morar no país que você quer ir? Vou sempre citar Portugal aqui porque é o nosso assunto, tá? Antes de escolher a melhor cidade, na verdade, é importante você fazer uma pesquisa demográfica em relação ao país que você quer emigrar, qual país que você quer ir. Por exemplo, descobrir quais são as regiões do país, tipo as regiões de Portugal, como é o sul, como é o centro, como é o norte de Portugal, como é o clima, né? São algumas situações ali demográficas, né? Qual a população, algumas informações mais demográficas em relação ao lugar que você quer ir para você conhecer. Por exemplo, Portugal. Portugal é o inverso do Brasil em relação à climatização, né? O norte é frio, o sul é quente. Se você for vir para cá pensando que é o Brasil, você ia meio que ficar tudo invertido, né? Porque no Brasil o norte é quente, o sul é frio devido à posição ali em relação à linha do Equador. Então assim, tem uma complicação gigantesca. Então é importante você pesquisar logo de cara, tá? Itens demográficos, tá? População, localização, clima, cidades, para descobrir qual cidade se encaixa mais ali no seu perfil. Uma coisa que a gente sempre deixa claro aqui e fala, Carol gosta de falar muito isso, é que é interessante você vir para Portugal para uma região que seja parecida com a região que você mora aí no Brasil, tá? Lógico que o clima europeu é muito diferente do clima brasileiro, mas existem regiões que são muito semelhantes, tá? Principalmente ali na época do verão. No inverno é frio, parece que é frio em todo lado, seja norte ou sul. Lógico que o norte é mais frio que o sul, mas assim, existem localizações aqui em Portugal que o clima é semelhante ao do Brasil. Então procure uma cidade aqui em Portugal que tenha um clima parecido, tá? Com o lugar onde você vive no Brasil, principalmente. E também que seja uma cidade, talvez, com a quantidade de pessoas parecida, a não ser que você queira mudar bastante, né? No meu caso de Carol, nós morávamos numa cidade pequena, e as cidades que a gente morou aqui em Portugal, as 3 cidades que nós moramos aqui em Portugal, tem até vídeo falando sobre elas aqui, eram cidades pequenas também. Tão pequenas quanto a que a gente morava no Brasil. A gente não morou aqui em cidade grande ainda, cidade grande tipo Lisboa. A cidade grande mais próxima aqui é Lisboa, que é a capital. A gente não morou em Lisboa, a gente vai lá passear e tal, mas ainda tem aquela coisa de ficar olhando para os prédios altos e tal, mesmo 4 anos morando aqui. Mas tente buscar localidades que sejam parecidas com a cidade que você morava no Brasil. Indica muito importante. E a segunda, e é uma pergunta muito importante para se responder, que é qual local que você vai vir morar? Quais são os locais bons? Não que você precise decidir isso ali de imediato, mas saiba quais são as suas opções, tá? De moradia, de cidades prováveis. E aí, no decorrer da pesquisa, do planejamento, você vai se identificando com uma cidade ou outra, e isso vai facilitar muito. Mas é a segunda pergunta que tem que ser respondida. Qual cidade, qual localização, quais localizações são boas no país que você quer morar? Uma outra pergunta, terceira pergunta que precisa ser respondida logo no começo do seu planejamento é quais são as áreas de trabalho que são boas para esse país que você quer morar. Quais são as áreas de trabalho que são mais recorrentes, que são mais fáceis de conseguir vagas no país que você quer morar. A gente falando de Portugal aqui, eu já tenho pelo menos uns 5 vídeos aqui no canal. Vou deixar aqui no card para vocês um dos vídeos com as principais áreas que tem saída aqui em Portugal, que tem mais vagas aqui em Portugal, tá? Nesses vídeos que eu deixei no card aqui tem mais explicado, mas aí a gente pode colocar a área da beleza, construção civil, restauração, que é a área de restaurantes, bares, né? Garçom, garçonete, cozinheiro, etc. São vagas que tem bastante, áreas que tem bastante vagas aqui em Portugal. Então é importante você responder essa pergunta também. Quais são as principais áreas de trabalho, tá? Nesse local, nesse país que você quer morar. Para caso você dê sorte, né? Se você tiver sorte, a sua área de trabalho que você executa no Brasil, pode ser que ela seja uma das áreas que são importantes aqui nesse país. Então, é importante você saber dessa informação também. É crucial que você saiba dessa informação, na verdade. É a terceira pergunta que deve ser respondida. Quais áreas de trabalho são
tem mais vagas, né? Tem mais saída nesse lugar que você quer morar. A quarta pergunta que é fundamental de ser respondida é em relação ao custo de vida. É fundamental porque aí você que já calculou a localidade, né? Que você que já sabe a localidade, localidades prováveis, cidades prováveis que você quer morar. Provavelmente você já deve ter pesquisado nessas cidades também, como eu falei no tópico anterior, na pergunta anterior, quais são as principais áreas de trabalho. Você vai saber aproximadamente qual o salário para cada uma dessas áreas de trabalho. A partir do salário, você vai pesquisar o custo de vida, custo de aluguel, custo de alimentação, custo de telefone, de água, luz, gás, internet, tá? Essas são as regras básicas ali. A gente tá para soltar um vídeo aqui no canal falando bastante sobre essa questão dos cálculos, né? Do planejamento dos cálculos. E é importante você responder essa pergunta sobre o custo de vida. Você assistir vídeos de pessoas que moram nessas localidades onde você quer morar. É importante você pesquisar especificamente sobre a localidade que você pretende morar. Lógico que dentro de um país, mesmo Portugal sendo pequeno, a gente tem um país todo de possibilidade. Então é importante a gente ter foco e pesquisar especificamente para aqueles locais que a gente quer morar, sabe? Por exemplo, eu na época do planejamento, a gente inicialmente pretendia ir para Lisboa, né, para a região ali de Lisboa. Então eu fazia questão de assistir só, assim, não só, mas em grande parte youtubers que moravam na região de Lisboa, sabe? Que viviam ali para descobrir o custo de vida, o custo do aluguel, o custo das compras do mês. Assistia vídeos muito direcionados para a localidade que eu queria morar, tá? Apesar de que, como eu falei, Portugal tem muitas possibilidades, é um país inteiro. Você pode ir para Braga, como você pode ir para Lisboa, ou você pode ir para Faro, lá no sul de Portugal. São localidades diferentes que têm aluguéis, valores de aluguéis bem diferentes. Então é fundamental que você pesquise especificamente para a localidade onde você vai morar, tá? Essas pesquisas elas têm que ser muito direcionadas. Você pode até fazer isso, pesquisa uma cidade do norte, do centro e do sul e ver ali qual se encaixa. O que você encontrar ali, a melhor combinação, sabe? Você foca nas cidades ao redor delas ali. É uma dica interessante aqui nesse quarto tópico, nesse quarto ponto. Então, custo de vida, aluguel, comida, contas básicas, água, luz, internet, gás, etc. Lazer e tal. Então, busque informações sobre esses locais em relação ao custo de vida. É a quarta pergunta que precisa ser respondida também. Eu poderia muito bem parar por aqui. Essas 4 perguntas eu acho que são perguntas fundamentais, né? No caso ali, a forma de legalização, né? Forma de documentação para viver legal, as melhores cidades, as áreas de trabalho, custo de vida. Mas o quinto tópico, tá? A quinta pergunta que tem que ser respondida é muito importante. Na verdade, não é uma pergunta só, são 2 perguntas, que é cultura e língua. São 2 perguntas que precisam ser respondidas. Na verdade, eu incluí tudo em uma, né? Porque estudando a cultura, você naturalmente vai descobrir sobre a língua, né? Por exemplo, se tratando de Portugal, os brasileiros não têm tanta dificuldade em relação à língua, até porque você chegando em Portugal, você vai conseguir se comunicar perfeitamente com as pessoas. Pode ocorrer alguma complicação ali, porque a impressão que a gente tem é que os portugueses falam muito rápido quando a gente chega aqui. E o sotaque é muito diferente. E a verdade é que o contrário também é verdadeiro. Os portugueses acham que a gente fala muito rápido. É engraçado essa percepção que eles têm. Mas descobrir um pouco mais sobre a cultura, de onde você quer morar. Tá? Por exemplo, se você quer mudar para os Estados Unidos, você vai ter que aprender o inglês e sobre a cultura lá dos Estados Unidos também. Lembrando que os Estados Unidos é tão grande quanto o Brasil, então a cultura de cada canto ali, de cada lugar, pode ser que seja muito diferente. Canadá, sei lá, Inglaterra, Itália, qualquer lugar. Descubra, pesquise sobre a cultura do lugar para você já chegar mais, de certa forma, mais entendido, mais consciente do impacto que você vai ter ali em relação à cultura brasileira. A cultura brasileira é uma cultura diferenciada, é uma cultura diferente. Quando nós, com a cultura brasileira, chegamos aqui na Europa, a gente sente o impacto, é diferente, a gente percebe logo de cara. Descendo no aeroporto, falando ali com as primeiras pessoas, a gente já percebe que é um tratamento diferente. Não é um tratamento em relação a preconceito nem nada do tipo, não é disso que eu tô falando aqui. Tô falando assim em relação ao contato pessoal mesmo. Tá? É diferente, é importante que você pesquise, é importante que você já siga, se calhar, alguns youtubers portugueses para você já ir se acostumando com o sotaque deles, né, com o sotaque da língua.
E descubra também a cultura portuguesa é fascinante. A música portuguesa, o fado, os ritmos africanos que tem por aqui também, aquela mescla com a cultura portuguesa, com o continente africano, que é um continente que tem muita influência no Brasil também. Então, assim, vale muito a pena você responder essa quinta pergunta sobre a cultura e também um conhecimento maior sobre a língua daqui de Portugal ou do país que você quer ir, tá? Lembrando que esse vídeo, assim, é pro mundo inteiro, para qualquer lugar que você queira ir. Essas são as 5 principais perguntas que você deve responder, tá? Formas de legalização, melhores cidades, custo de vida, áreas de trabalho e cultura e língua. São as principais perguntas que você tem que saber a resposta, tá? Você pode esquecer, mas essas você vai precisar responder, tá? Para começo de conversa. Começou o planejamento agora, já sabe essas 5 respostas? Ó, tá show, tá? Se você souber a resposta para essas 5 perguntas, seu planejamento está correto. Depois você vai expandindo, só estudando bastante cada uma dessas questões, e eu acho que é o suficiente para você ter sucesso, porque foi nisso que a gente se baseou no nosso planejamento, e já tem 4 anos que a gente mora aqui. Já estamos em Portugal aqui há 4 anos. Então, sucesso para você da mesma forma que foi sucesso pra gente. É isso que a gente deseja, tá bem? O vídeo de hoje foi esse, espero que você tenha gostado. Deixe seu like aqui, compartilhe nos grupos de WhatsApp, Facebook aí. Caso você tenha achado o vídeo interessante, se inscreve no canal caso você não seja inscrito. E a gente se vê amanhã aqui no canal do Casal Buscapé no próximo vídeo aqui. Valeu, galera. Um grande abraço. Tchau.